Bom, boa noite a todos. Vamos iniciando os trabalhos aqui nesta noite de quinta-feira, noite que está se aproximando do Natal, né? Que é a vinda de Jesus a esse mundo, que é comemorada por nós. Então, no início dos trabalhos, vou dar uns avisos, né, bem rápidos. A casa tem trabalho praticamente todos os dias, né? Os horários estão fixados aqui na frente, e também temos no site, né, da casa. Com exceção da sexta-feira, que não é aberta ao público, né, porque é um atendimento aos dependentes químicos. Então, quem quiser trazer algum amigo, tiver interesse, sexta-feira, 19h45, 19h30, é a hora que começa o trabalho. E na parte social nós temos 2 trabalhos também, são as cestas básicas, que são entregues a 64 famílias, né, e esse trabalho é realizado no segundo sábado de cada mês. Aí é uma reunião aqui que é feita com o pessoal, né? Também é uma reunião aberta, todos que vêm buscar cesta. E a gente, nesse tipo de trabalho, onde nós pedimos a colaboração de vocês, né? Quem puder ajudar sempre com 1 quilo de algum alimento aí, a casa agradece muito. E esse trabalho ele é feito todo segundo sábado de cada mês, às 10 da manhã. E o outro trabalho é o lanche, né? Aos moradores de rua, é feito nas imediações aqui do metrô Carandiru. Quem tiver também interesse em participar desse trabalho, esse é realizado todo sábado às 18 horas. Esse aí é todo sábado do mês, às 18 horas. Quem tiver interesse em participar na equipe também, agradecemos. E, sim, é isso daí, os recados para dar. Eu peço também que os presentes na reunião desliguem seus celulares, não esqueçam, né, por favor. Então vamos dar início agora aos trabalhos. Peço a todos, né, gentileza de cerrar os olhos. Isso é um ato simples, mas é o modo que nós temos de voltarmos os olhos para nós mesmos. E é nesse momento que nós pedimos a todos, né, que deixem seus problemas lá fora e olhem para a parte que mais interessa realmente àqueles que a doutrina nos ensina, que é o momento de cuidarmos do espírito, de nós, do nosso verdadeiro mundo espiritual, né? Porque sabemos que estamos aqui nesse planeta, passando por provas, expiações, mas nós temos um tempo para vivermos aqui, mas o nosso espírito não. Esse viverá para sempre. Então, de olhos fechados, recebendo as bênçãos que a equipe espiritual desta casa já preparou e está derramando agora sobre nós, vamos deixar com que o Mestre Jesus, o governador da terra, toque no coração de cada um presente aqui. E faça exatamente aquilo que é o propósito que nós temos, que é a evolução. A evolução de nós, ela surge pela paz que nós podemos ter dentro de nós, e a paz vem pela compreensão, e diante disso, nós temos o estudo para nos elevar, nos alavancar espiritualmente. Então, que a palestra de hoje seja por nós compreendida, não só de hoje, né, mas todos que nós assistimos. E ainda, se Deus quiser, iremos assistir. Que é pelo estudo que nós vamos nos melhorando, pouco a pouco, mas vamos no caminho certo desse trabalho, que é em busca da elevação espiritual. E aí sim, nós teremos o encontro da paz interior, da paz tão almejada por todos nós. Então vamos pedindo a Jesus, o Mestre, e a Deus nosso Pai, todas as bênçãos, para que haja compreensão de tudo que for ensinado hoje, de tudo que vai ser ministrado. A palestra de hoje é Natal e Nós. É da redação do Momento Espírita, com base no capítulo 4 do livro Seara do Mestre. E eu convido o nosso amigo Wagner, meu grande irmão. Tudo bem? Faça favor.
Que a paz do divino Rabi da Galileia esteja conosco. Hoje, além de ser um motivo natalino, nós vamos trazer muitas informações. Então, eu peço desculpa a todos se eu estiver falando um pouco rápido, porque, infelizmente, o que nós trouxemos aqui não dá para falar em 40 minutos, mas vamos estar falando moderadamente, na medida do possível, com paz, amor e ternura, pois é o que o tema precisa, de ternura, para que possamos nos manter cativados e atenciosos a esse tema. Então vamos lá, tudo começa no capítulo 2 e no 3 de Mateus. Quando nós lemos, nós vamos sentindo o envolvimento espiritual, trazendo Maria, grávida, junto com José, recebendo a visita de São Miguel Arcanjo numa noite. E nessa noite, junto aos desertos, junto às encostas pedregosas, imagina aqueles dois casais recebendo, através do plano espiritual, em desdobramento, a conversa com São Miguel Arcanjo. Falando da profecia que iria se cumprir, né, com a mulher tendo Jesus e o próprio mensageiro trazendo a notícia que o plano espiritual solicita que o menino chamasse Jesus. Então começa por aí. E aí vai aquele homem com aquela mulher e um burrico e uma mulher grávida. E se encaminha até os altos montes aonde está Isabel, a sua prima. E por sinal, Isabel também estava grávida, estava esperando João Batista. E quando ela viu aquela mulher, que ela já também tinha a impressão por sonho que chegava a luz da misericórdia na sua casa, foi quando ela deslumbrou, depois de alguns dias, Maria visitando a sua casa grávida de Jesus. E aí vem um texto célebre, que estão repetidas milhões e milhões e milhões de vezes por nós, pelos amigos irmãos espíritas e pelos irmãos católicos, que é o deslumbre de Isabel ao ver Maria. E fala-se assim o poema, não sei se vocês já conhecem. Ave Maria, Ave Maria, cheia da graça, o Senhor está convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Entre todas as mulheres, ela recebeu aquela graça de ter Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e no momento de nossa passagem. Que assim seja, graças a Deus. Então, começa esse célebre e a junção dessa família, o nascimento. E para dizer, né, que a palavra natal quer dizer nascimento, renascimento, nascimento de Cristo, que foi exatamente Belém, que é um subdistrito, né, de Judá, que é um subdistrito, é a mesma coisa de falar São Paulo, Brasilândia, São Paulo, Capão Redondo, São Paulo, um subúrbio muito distante, longínquo e perigoso de São Paulo. É a mesma coisa, pessoal. Sem tirar nem pôr. É a mesma situação. Como estava no momento de festa, solstício, né? Segundo os relatos, segundo os historiadores, estavam no momento de muitas festas e de censo. O que é o censo? Senão as informações daquelas famílias, se nasceu mais filhos, se nasceu menos filhos, se você coletou os impostos. Lá também tinha imposto de renda, viu, pessoal? Só que tinha o nome de censo, né? Para saber se você está pagando os impostos direitinho, né? Então veja você, que foi feita a grande coleta, o grande censo na região de Judá. Então imagine um homem com a mulher tendo vias de fato, chegando o momento do nascimento do seu filho, ele tentando se hospedar, né? Então ele começou a se hospedar no centro de São Paulo, digamos assim, né, lá de Judá. Aí ele não encontrava, porque todos os locais estavam cheios de hóspedes, cheios de pessoas. E ele foi se afastando,
foi se afastando dos grandes centros, até ele chegar em regiões mais longínquas, mais distantes dos grandes centros, para conseguir uma vaga, né? E mesmo assim não conseguiu, como a história nos relata, ele se hospedou numa hospedaria, não, numa manjedoura, que seria o quê? Um estaleiro. Perdão, manjedoura é outra coisa que eu já vou explicar. Aí imagina a situação, né? Então vamos lá. A palavra Natal, nascimento. O Natal realmente ele veio com muito vigor, com muita disciplina a partir do século IV, com Constantino. Constantino mudou a casaca, porque ele era romano e logo servia ao deus Sol, né? Ao Saturno. Ele servia aos deuses gregos, aos deuses romanos. Mas aí ele percebeu que o catolicismo estava predominante e que era principalmente bons pagadores de impostos, pessoas calmas, pacíficas, ordeiras, não eram beberrões, logo eram honestos. Aí o que ele percebeu? Pô, vou mudar a casaca aqui por uma questão política, eu vou servir a gregos e troianos, né? Não é bem assim. Ele servia aos romanos, apaziguava os gentios e trazia o que? A paz, a concórdia através do cristianismo. E se tornou o primeiro papa guerreiro da história. Então vamos lá. Por que dia 25? Alguém tem ideia aí? Pode falar. Levante a mão agora, ou senão vai ter que me ouvir. Vamos lá. Natalidade, natividade. É a mesma coisa. Então vamos lá. Tem uma festa, que é a festa para o deus Saturno, que começa exatamente no dia 17 de dezembro e termina no dia 25 de dezembro. Dia 25 de dezembro é o dia do deus Midra. Quem é deus Midra, pessoal? Aquele que você toca vira ouro. E é um simbolismo para o solstício de verão. E esse solstício também tinha uma outra festa, que era o prelúdio para a festa do final do ano. E nessas festas era de bom hábito e era para trazer vigor, juventude, beleza, né? As grandes festas que iriam se dar. E uma forma de dizer da sua bonança, da sua capacidade e generosidade como Deus Saturno, como o sol que brilha para todos os povos, os ricos faziam o quê? Tratavam bem seus escravos. E quem eram seus escravos naquele momento? Como nós sabemos há 2000 anos, eram escravos convertidos para o cristianismo, como nós podemos observar no livro há 2000 anos. No livro 50 anos depois. No livro Ave Cristo. No livro Paulo e Estevão, das primeiras casas do caminho, aonde nasceu o Natal para Gesiel. Não sei se vocês sabem, Gesiel, ele foi batizado na casa do caminho e teve o nome como Estevão. E depois ele foi o primeiro a ser, como mártir, apedrejado por uma questão. Eu já vou chegar no Paulo, moço. E que nem é Paulo, naquela hora é Saulo, né? Que foi através de Gamaliel, né? Foi criada uma junta e dentro daquela junta quem aconselhou também foi Gamaliel. E dentro dos liderados, dos líderes, um líder se destacou, que foi Saulo. Entre os liderados foi o que ocorreu o apedrejamento, né? Do nosso irmão Estevão, que foi preso, inclusive, nesta casa do caminho, que está relatado, inclusive vem ao encontro do nome Casa do Caminho Santana, por causa do livro Paulo e Estevão, para quem não sabe, só que aqui é a Casa do Caminho de Santana, né? Relatando o bairro de Santana. Mas, irmão, é só uma formalidade, é só para vocês saberem da onde vem, né, a Casa do Caminho. E aí, o Natal nasceu a partir de umas doenças que teve na galera aonde Gesiel estava um cônsul lá e outros senhores da guerra lá de Roma, e eles adquiriram uma doença.
até onde eu sei, parece que era rubéola, hanseníase, né? A gente não sabe ao certo. Mas eu sei do seguinte, que eles deixaram o pessoal nessa ilha, muitos morreram, mas Gesiel cuidou desse líder, né? E aí o líder morreu e ele foi curado justamente na casa de Simão Bar-Jonas, perdão, na casa do caminho onde estava Lucas, né? Onde estava André, Paulo, Mateus, onde estavam os apóstolos. Mas voltando, o Paulo não estava lá. O Paulo foi executor e se chamava Saulo. E daqui a 5 minutos eu vou falar do Natal de Saulo. Então vamos lá. Então, como nós sabemos através desses livros citados, era uma grande porcentagem de escravos, pessoas que tinham uma pobreza muito intensa, por sinal, e outros convertidos ao cristianismo que viviam e executavam suas tarefas como funcionários dessas famílias riquíssimas, como nós podemos observar. E aí, vindo aí o Surtício, e chegando ao século IV, aí veio o quê? O simbolismo da partilha do pão, né, que começou a se retratar a vida de Jesus. E retratando a vida de Jesus, um dos primeiros itens a serem abordados com mais carinho, mais amor e mais devoção é o quê? O nascimento de Jesus, que simbolizou todo o resto, os demais textos do Evangelho, aonde tudo começou. E aonde começou foi no nascimento de Jesus, retratando os 3 reis magos, onde foi entregue por Gaspar, Baltazar, Gaspar, e tem o terceiro, Baltazar. Gaspar, já vem. Não, eu sei, eu leio, que eu estou nervoso com tanta informação, mas vamos lá. E aí, o que aconteceu? Belchior, Gaspar, era o trio parada dura. Né? E antes eles pararam em um outro local, né, que era justamente num rei. E esse rei, ele ficou sabendo, né, desse príncipe que vinha à terra, que ia ser o rei dos judeus. E por questões de inveja, ciúme e segurança, ele pediu num canto reservado para que quando os reis magos, 3 reis, encontrassem o menino Jesus, voltassem para que falassem aonde ele estava para ele ir lá adorar esse rei. Mas é mentira, pessoal. Através do sonho também eles foram informados que era para fazer um outro caminho. E esse outro caminho ganhou o quê? Tempo. E nesse tempo passou 2 anos. Né? E aí o rei Herodes mandou fazer aquele massacre que nós sabemos das crianças. Né? Então vamos lá. Aí, na época de Constantino, foi escolhido o quê? A época de dezembro. Por quê? Dezembro é onde tinha mais fartura naquele povo. Então, com fartura se faziam as festas. Né? E aí, como para o cristão recém-convertido, o cristão não medieval, mas o cristão mesmo, os que saíram daquela era, daquela época, eles tinham o quê? Retidão, alegria e espiritualidade. Retidão, quer dizer, eles se retiam, se cuidavam para que não usassem, não desacerbassem bebida, comida e outros desvarios, e ficavam no sentido de retidão espiritual mesmo, de não consumir a festa da carne. Enquanto isso, eles tinham que a festa política da coisa, que era a junção dos povos, as festas entre os gentios, gregos e os outros demais povos, outras religiões, outras denominações, tinham suas festas, né? E aí eles escolheram exatamente dia 25 por causa do simbolismo do solstício de verão, né? E qual que era o solstício? Por causa do globo, a noite era mais longa. Então se tinha não 8 horas de noite, mas
às vezes chegava a 15 horas de noite. E tinha muito simbolismo de velas. Porque para você se manter, você tinha que ter mais velas acesas. Então começou a usar o hábito de usar velas e rezar com a luz de velas. E foi aí que o sincretismo religioso começou a tomar conta do cristianismo, né? De usar velas para acender, simbolizando a luz que clareia o caminho daquele cristão recém-convertido, a luz de Jesus. Partindo para a Idade Medieval, nós tivemos uma tristeza, porque tinha mais a questão política e mais da esbórnia de festas e festas e festas do que propriamente dita uma retidão espiritual e o simbolismo que nós temos hoje de Jesus. E voltando para a questão política e religiosa, né, tinha a festa de solstício do Deus, que é Solivitio, o solstício. O Sol, Deus Sol, né, com seu esplendor através de Midras, né, ele ilumina o caminho de todos, que era um Deus da sabedoria, que tudo que transforma, né, segundo Midas, virava ouro. Então, com a sua sabedoria, com a sua iluminação, você conseguia ver mais longe, e vendo mais longe, você tinha o poder de decidir sobre a sua vida. E isso tem muito a ver com as naus, com as embarcações, quando viajam à noite. Era muito comum que elas batiam nas pedras do caminho e tinham os naufrágios, né? As tempestades, né, que traziam um medo danado para aquele povo. As escuridões das chuvas, as tempestades que vinham carregando inundações. Então, veja, o simbolismo da escuridão e o simbolismo do sol que ilumina as coisas. Então, o nascimento de Jesus foi para os primeiros convertidos como o sol na alma, no espírito daqueles homens. E aí foi que começou a plantar o evangelho, a sementinha, a nascer naqueles homens Jesus. E aí vem até a época de um homem que divulgou muito o Natal, que vocês talvez nem saibam, que foi exatamente São Francisco de Assis. Que ele trouxe o símbolo da natalidade, natividade da natalidade, através de pequenas junções de barro e palha, com retalhos de pano, que trouxe o simbolismo da manjedoura. Quem não sabe, mangiare, né? Manjedoura, né? Local aonde se alimenta. A manjedoura, naquela época clássica, era 3 junções de tocos. 3 junções de tocos que, colocados num símbolo cruzado, colocavam o feno ali. E colocando o feno ali, foi então que, veja, José pegou o feno mais sequinho, mais limpo, daquele local onde nasceu, ao som e ao mugido de cabras, vacas, bois, né? Passarinho, marreco, galinha, foi aonde nasceu Jesus, né? Foi ali naquela manjedoura feito com feno, limpo e chacoalhado, ajuntado, como se fosse um ninhozinho mesmo, e colocou o menino ali. Nesse símbolo simples assim. Depois de alguns dias, os 3 reis magos seguiram a estrela de Belém. Por que estrela de Belém? Porque a estrela, aquela luz intensa, incandescente, foi se dirigindo para o bairro, a região de Belém, e ficou em cima daquela fazenda, daquele local, daquele sítio. E aí eles tiveram o deslumbramento da luz descendo intensamente naquela região, e por sinal naquela casa. E aí eles tiveram a convicção que existia uma criança ali, e que ali estava o menino Jesus. Então, como nós vemos, são uma grande concha de retalhos de informação, que vem trazendo a moralidade, porque em algum momento Jesus nasceu para nós. Qual será o seu momento? Qual o momento do Wagner? Qual o momento do Jurandir? Qual o momento da Benildes?
Qual o momento dessa casa na nossa vida? O que representa o nascimento? Para Gesiel, o nascimento dele foi quando ele encontrou a casa do caminho, naquela ilha. Para Paulo de Tarso, Saulo, o renascimento, o Natal, para ele, começou na estrada de Damasco. E foi fortificado pela notícia de Barnabé, Ananias, né, que recebeu o próprio Espírito de Jesus ali informando sobre Saulo até o momento. E pelas escamas que caíram, escamas que cegavam Saulo, que se tornou Paulo. Então cada um teve seu momento. O momento, eu vou até falar mais alto para ver se a Denise ouve lá. O momento de São Francisco de Assis, o nascimento de Jesus para ele, foi quando ele estava na empreitada da segunda cruzada templária, que ele ficou preso, para quem não sabe, né, num buraco lamacento, e ele teve que usar de toda a sua sabedoria e conhecimento do Evangelho para dar um final mais iluminado para aqueles espíritos que estavam presos naquela região, junto com ele. E ele começou a ter desdobramentos, e uma verdadeira espiritualidade tocou aquele homem que saiu daquele buraco entre poucos, dos muitos que ali entraram presos de guerra, né? Eles conseguiram ressurgir, renascer. E aí foi ali que foi implantado Jesus, o nascimento dele, daquela guerra insana, que foi o determinante para que ele tivesse a coragem de despir até da sua própria roupa e simbolicamente devolveu para o seu pai para que ele vivesse Jesus intensamente. E intensamente também ele foi até aos escombros de um terremoto que derrubou uma igreja de São Damião. E lá na igreja de São Damião ele ouvia vozes. E uma das vozes mais predominantes na sua audiência espiritual é que ele reconstruísse a igreja. Reconstrua a igreja, Francesco. Reconstrui a igreja. E ele nem imaginava que ele estava reconstruindo, na verdade, todo o cristianismo. E aí foi que simples, com amor, com devoção, ele que criou o primeiro presépio da história da humanidade, simbolizando para aqueles irmãos analfabetos, né, o que era o simbolismo do cristianismo. Ele fez nascer Jesus em quantos corações? Dá para nós contarmos? Não dá. Paulo pregando aos gentios, dá para imaginar quantas vezes ele semeou nos calabouços. Porque o Paulo vivia mais preso do que qualquer outra coisa. Não sei se vocês sabem disso, né? Que ele, aonde ele estava, instaurava o problema, porque ele tinha a dupla cidadania romana. E aí não existia uma legislação ampla que abordasse isso. Então você não podia matar ele porque ele era romano. E ele, ao mesmo tempo, exercia a dupla cidadania como judeu. E um judeu renovado que pregava o cristianismo. Imagina, são 3 problemas dentro de um. Não é? Então imagina quantas vezes aquele homem não teve oportunidades de implantar Jesus no coração daqueles que estavam presos. Não tinha como correr. Vamos lá então. João, evangelista, ficou na ilha de Patmos e ficou em pequenos feudos, aonde ia para aquela ilha. Ele ficou preso numa ilha um tanto tempo que ele evangelizava para os peixes. E lá naquela ilha frequentava os centuriões mais rebeldes do pelotão romano, ia para aquela ilha como castigo. Porque dizem que de lá você só saía morto. Por causa da região, tinha tubarão, mar intenso, maré, imagina. Né? E tentaram matar ele, quantas vezes não conseguiram, João? Então,
quantas vezes, através da dificuldade, os exemplos que ele deu, ressuscitou, nasceu, o Natal se fez presente para a vida daqueles homens. E quando nós entregamos um pão, fazemos algo de bom para alguém, porque quando nós estudamos o solstício de verão e vimos a esbórnia, as festas que são feitas, verdadeiros banquetes e verdadeiros esbanjadores de comida que eram feitos há 2000 anos, não está às vezes muito difícil de pensar nos dias de hoje. Quantas festas nós estamos participando? Ou quantos locais nós somos convidados, né, para se banquetear e nós nos fartamos materialmente e esquecemos das questões espirituais e do simbolismo que essa data traz para nós. Outra coisa, depois que passa a Idade Média, a Idade Medieval, depois vem o Renascentismo, aí começou a vir toda a questão poética de consumo junto a Santa Claus, que já é uma outra fase do Natal, né? Que são as festas natalinas no mundo medieval, passando isso, São Nicolau e outra coisa, que vocês nem imaginam. Um deus que tem o nome de Odin, era o sincretismo religioso do Papai Noel. Que Odin é um velho vestido de vermelho, né? Que traz o quê? Os presentes para aqueles que serviram bem a sua pátria, que serviram bem aos deuses. É uma espécie de aditivo espiritual, digamos assim. E que aí foi formado junto aos deuses holandeses, aos deuses irlandeses, e foi o quê? Um homem com trenó que deixava presentes nas meias. E esse mesmo Deus que deixava presentes nas casas escondidos, também foi usado por São Nicolau. São Nicolau, ele foi papa, para quem não sabe. E ele tinha um hábito de dar presentes escondidos para aqueles servos mais humildes do cristianismo. E aí trouxe-se também, né, essa junção para chegarmos até hoje. Para quem não sabe, em 1887 foi criado esse simbolismo, que não vai dar tempo de eu contar a história do pinheiro, não dá para contar a história de cada item do Natal, mas dá para dizer aos irmãos, vai no YouTube, coloca Natal, lá vai ter mais de 400 histórias. Mas eu indico para vocês, Natal History Channel. São 43 minutos contando historicamente, politicamente, o contexto do sincretismo religioso, do símbolo, do comércio. Porque eles começaram a ver a procura de rena, a procura. Por que a rena? Porque a rena é o animal que aguentava firme lá nas grandes nevascas. Outras coisas que vocês nem imaginam. Eles colhiam feno. Aí do feno, quando começava a cair muita neve nas regiões nórdicas e também dos Estados Unidos, aí o que eles faziam? Eles sacrificavam os animais, estocavam no gelo e faziam as suas festas, porque não tinha como nascer grama. Então eles guardavam os animais mais fortes, sacrificavam os mais fracos, deixavam no gelo e aí tinha a festa de Natal. Aí vinha da fartura, dar presentes, que era pedaços do animal, para aqueles que estavam sem o que comer, dar o presente, que é o que eu alimento, para aquelas pessoas sobreviverem às grandes nevascas. E aí se embrulhava com presente, mas na verdade não é que embrulhava. Você tinha que embrulhar para não contaminar a carne, uma série de coisas. E aí foi dando pedaço de madeira, foi dando outras vitaminas, sal, água, né? Começou assim.
a coisa do sincretismo religioso até os dias de hoje. Mas o que importa aqui é a intenção com que essa pessoa fazia, porque ela tinha que pensar numa outra pessoa para ajudar ela, que é o tema de hoje, né? Falando do Natal, falando desse sincretismo, Natal em nós, né? Esse Natal em nós, quando nós lermos o tema, que nós vamos disponibilizá-lo na internet, fala muitas coisas, mas o mais importante é você fazer a sua reflexão, porque você tem que pensar quando que o Natal adentrou você. Quando o menino Jesus adentrou você. Quem te trouxe a primeira palavra? Foi teu pai? Foi tua mãe? Foi teu tio? Ou foi através de um acidente? Através da dor? Quantos nesses momentos lembram, neste período, dos orfanatos, dos asilos? Olha só como esses 40 dias mexem conosco. 40 dias, por que 40 dias, Wagner, se o Natal tem 30? Porque sempre fica o resíduo daquele amor que você recebeu, daquela reflexão após o dia 25, você conta mais uns 15 dias, que depois tem um ano novo, que tem todo o simbolismo da mudança. Por isso, dia 25, por isso esse sincretismo romano da mudança, da fartura, da alegria, transformadas juntas com esse simbolismo em mudança, em nascimento, que é o que nós viemos falar aqui. Quando nasceu o Natal para o Chico Xavier? Quando nasceu o Natal para Francisco de Assis? Quando nasce o Natal para a Madre Teresa de Calcutá? Por causa do tempo, eu só vou falar de Madre Teresa de Calcutá. Na época do Natal, na Índia, um jornal londrino, que eu não lembro agora o nome do jornal, porque eu estou muito emocionado, abordou Madre Teresa de Calcutá. E foi a questão do Natal, né? Porque ela não tinha muitos presentes para dar para ninguém. E aquele jornalista muito hábil quis explorar o máximo de Madre Teresa de Calcutá. Para quem não sabe, Agnes Irânias, que é o nome dela de batismo material. Quando ela nasceu, ela chamava Agnes. Depois que ela pediu para ser batizada com Teresa, Irmã Teresa. E muitos nem sabem, ela foi expulsa do convento, porque ela servia muito aos pobres. E ela era indisciplinada por servir muito aos pobres. Sabe por quê? Que sujava o hábito dela. Poxa, estava lá lavando, sujou o hábito. Ou chegava atrasada nos lugares. Era uma excelente educadora, para quem não sabe. Ela era de um QI, de uma inteligência imaginável para uma mulher da sua época. E aí nós nos pegamos só na parte de caridade. Mas não, pessoal, ela se transformou num corredor de escola, viu, Benildes? Saindo de uma aula difícil, orando pelos seus alunos, ela fez uma oração para Santa Teresinha. E Santa Teresinha conversou com ela. Eu não vou falar o que conversou com ela, porque não tem nada a ver com o Natal, mas eu quero que vocês procurem saber o que foi que falou. Tenha curiosidade. O Natal para ela nasceu num corredor de escola, pessoal. E esse Natal foi tão intenso, e ela viveu tão profundamente, em exatamente 2,40 metros por 1,30 m, ela morou durante 6 meses. Imagine uma região de alagados, em filipetas, que nós vemos nos mangues do Brasil. A mulher foi para lá, deram um canto para ela lá. Pessoal, não faltava água potável e comida, porque ela não comia carne. Pessoal, ela serviu os pobres e aquilo foi crescendo. E aí aquele jornalista hábil quis extrair o máximo de Madre Teresa de Irânia. Sabe o que ela fez? Ela falou assim que, em palavras, ela não conseguiria expressar o Natal, mas ela poderia mostrar a ação do Natal. Aí foi uma coisa magnífica. Madre Teresa pegou sua sacolinha, porque lá não precisa de muito, né? Porque todo mundo conhecia ela, né?
foi andando nas vielas de Bogotá, lá das regiões... Perdão, Bogotá é Bolívia, é outra história. Calcutá. E lá em Calcutá foi entrando numa viela, foi entrando em outra, foi entrando em outra. Ela entrou numa região de conflito. E lá tinha duas famílias. A família hindu e uma família indiana. A família hindu tinha 16 filhos. A família indiana tinha 4 filhos. As duas mães trabalhavam, mas só que uma estava doente. A mãe que estava doente pegava mantimentos com Madre Teresa, fazia sua oração em silêncio na casa da indiana e depois fazia a oração, porque elas tinham, entre elas, como a que estava saudável trabalhava para sustentar a casa, porque os maridos tinham morrido. As duas eram viúvas. E as duas, imagina o conflito. Gaviões da Fiel com mancha verde. É a mesma coisa. Sem tirar nem pôr. Aí aquela mãe cuidava, lavava, arrumava a casa, lavava a roupa dos seus filhos e da família da indiana, enquanto a mãe indiana ia trabalhar no comércio vendendo bijuteria, não é bijuteria, incenso, que ela vendia incenso. E aí, Madre Teresa sentou-se à mesa e falou: aqui é o Natal. Aqui é onde eu me sinto realizada. Essa mãe está doente, está assim, assim, assado, com essa dificuldade. Mas o instinto de amor e a presença de Maria nessa mulher é tão forte do cristianismo que ela sabe o símbolo que é de servir ao próximo. E ela é tão grata à palavra do Mestre Jesus que ela se sente envolvida em ajudar a família indiana, que passa por necessidades que é a fome, que é a vestimenta. Por sua vez, a mãe indiana que vai vender, ela se sente tão grata em saber que aquela outra mãe está cuidando dos filhos dela, da casa dela, que toda a receita que ela traz, ela divide e compra remédios para outra mãe hindu. E essa troca, esse simbolismo do respeito, da tolerância, mas acima de tudo, que trouxe para aquele jornalista a fraternidade em doar-se. Doar-se é doar seu tempo, suas orações. Veja, da forma hindu ela orava para a indiana da forma que ela entendia a caridade. Na cultura espiritualista indiana, ela orava para hindu. E nisso, Madre Teresa orava por todas, né? Apaziguando a todas. E ela falou, no Oriente Médio há 2000 anos, eu sei o que é passar as necessidades que o cristianismo latente, nascente passou. Porque eu vivo isso todos os dias. Foi interrogado uma vez, porque como nasce o Natal, é esta a questão, como nasce o Natal em nós, né? Porque a magia do Natal está em cada um que recebe e concentra em si esse advento, como nós falamos através de parábolas. Jesus é a realidade. Jesus, ele por si só, é a verdade, a justiça, é o amor em movimento. Porque uma vez que você está refletindo Jesus, você começa a pôr ele em movimento na sua vida, você vai atrair coisas boas. E veja que isso é tão forte nessa época do Natal, que nós vemos pessoas se organizando moralmente para o Natal, espiritualmente para o Natal e materialmente para o Natal. O símbolo do Natal é tão forte que muda até os egoístas. Porque o egoísta, ele quer passar por bom, por bonzinho, né? O egocentrista, que é aquele que gira em torno do seu próprio umbigo, né? Egocentrista. Centro do ego, ego do centro. Ele precisa transparecer que ele é bonzinho. E até no Natal ele se sente, né? Moído,
dolorido, não digo, mas é conduído, né? Conduído, né? Pela dor do próximo, né? Ele se convalesce da dor alheia, né? Veja, são tantas histórias e tão pouco tempo, mas o que nós podemos dizer para finalizar com chave de ouro, no dia 25 de dezembro de 1837, foi composta pelo espírito Caritas um grande poema. E esse poema vai estar fazendo, dia 25, 173 anos, se eu não me engano, se eu não errei as contas, faz 173 anos que existe a prece de Caritas. Uma outra coisa, eu dei uma olhada em exatamente 9 livros da Revista Espírita. Nos 9 livros que eu vi dos anos da Revista Espírita, as mensagens que eram dadas em dezembro pula para janeiro. E as mensagens de novembro, que se dão referência à publicação de dezembro, nesse período, novembro, dezembro e janeiro, não se tem mensagem de Natal. Não se tem mensagens de consolo específicas do Natal. Porque o Natal, naquela época do Allan Kardec, não era algo visto com tanta gentileza como nós vemos hoje. Não é tido com tanta caridade como nós vemos hoje. Mas vemos o quê? Uma região de neve intensa, de escassez de alimento devido às grandes nevascas. Então as pessoas tinham, cada um, aquele seu Natal comedido ali naquele canto. Que é uma pena. Mas com a vinda de Francisco Cândido Xavier, com os grandes trabalhos assistenciais que se iniciavam no segundo período do ano, durante 90 anos, quase, 92 de existência do Chico, mas de mediunidade, 80 anos de mediunidade intensa, Chico falava que era o melhor período para o espiritismo, que era o período que mais se abrilhantava o espiritismo. Sabe por quê, pessoal? Porque a língua estava ocupada, porque os braços tinham que trabalhar para a tal da cesta de Natal. Porque ele falou que se agigantavam os braços para a realização do trabalho natalino em todos os centros espíritas do Brasil. Porque ele falava que a língua se afiava e a maledicência criava uma robustez na vida daquele espírita, porque faltava trabalho. Porque quando tinha trabalho, o cara ia trabalhar e não ficava falando mal do irmão. Então veja, ele tem uma frase que ele traz aqui que fala assim: a maledicência e os grandes entraves no centro espírita é falta de trabalho social. Vá trabalhar socialmente, que você não tem tempo para falar se o irmão não pôs o brinco, se está mal vestido, né? Se ele vestiu 50 vezes na mesma terça-feira a mesma roupa, né? Veja, esse tipo de situação. Se passou perfume, se fez a barba. Veja, Jesus, quando fez o Natal nascer em nós, ele não procurou saber quem nós somos. Ele se ateve em plantar a semente, irrigar a semente, iluminar a semente a cada dia. Não é isso que nós aprendemos? O simbolismo das luzinhas natalinas é isso, para que você não se perca e a luz sempre se mantenha altiva. E nós sabemos que quando nós estamos equilibrados, com centros de força, amando, respeitando, orando e trabalhando, nós atraímos uma espiritualidade tão maravilhosa que nós, através de intuições, falamos e cativamos outros espíritos rebeldes. É a luz espiritual dentro de você. São momentos como esse que nós lembramos que o Natal é todo dia. Quando nós vemos os nossos irmãos católicos celebrando a missa, aquilo é Natal. O partilhar o pão é Natal. Igualmente para os 12 apóstolos é o Natal.
quando ele lavou os pés dos 12 apóstolos para que, com o simbolismo da humildade, é para que os líderes lembrassem que ele sim é rei. O rei que venceu o mundo, mas na terra espiritual dele, porque o meu reino não é deste mundo, vai se instaurar através do amor ao próximo. Lembrando de novo, amarás a seu Deus sobre todas as coisas e teu próximo como a ti mesmo. Mas amarás o teu Deus de todo o teu entendimento, de todo o seu coração e de toda a sua força. Veja, fez Natal. Quando ele lava os pés dos apóstolos, é para que lembremos os líderes, ou tidos como líderes, os dirigentes do espiritismo, os dirigentes católicos, os irmãos pastores que são pastorear, levar o ramo do evangelho para as suas ovelhas. Lembre-se que eles têm que dar o exemplo, que nós temos que dar o exemplo. Aqueles que detêm a palavra nos momentos têm que fazer a manutenção deste Natal, deste evangelho no lar, desta partilha espiritual que se ocorre. É isso. Não vou fazer a prece agora, que eu vou passar para as perguntas. Não tem. Eu já fiz. Bom, depois tudo que o Wagner expôs para a gente, agora... Não tem. Agora... Precisa? Vamos falar bonito? Vamos passar agora para os nossos... A pergunta aqui dos presentes, quem quiser fazer uma colocação, uma pergunta aqui para o Wagner. Ele está à disposição até o Natal, hein? Wagner, o Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, todas essas coisas que você falou, parece que ele despreza, ele só se atém ao ensino, que é o fundamental, né? Eu acho que essas coisas são mais lendas, né? Que não tem muita veracidade. Nós percebemos também por questões de lenda. Eu não quis adentrar as lendas e eu amei o que o senhor falou do Kardec. Porque assim, o Kardec, pessoal, a intenção dele é a mudança pessoal. E os efeitos de cada mudança, ela é vista pela coletividade. Então, veja, todas as informações que nós estamos neste momento absorvendo, ela é individual. Ela faz parte de uma diretriz, de um ensino, de uma pré-vidência contra a nossa maledicência. O nosso mau anjinho, né? Que é o quê? O nosso egocentrismo. Então, o grande combate e o grande ensinamento de Allan Kardec é fora da caridade e não a salvação. Porque é a ação caritativa consigo mesmo ao se colocar perante o próximo, passando pelo seu pensamento o que você precisaria se você estivesse com um filho com câncer. O que você gostaria de receber desse irmão? Se você está com fome, se você está com sede. Outra coisa, que vocês nem imaginam, quantos irmãos foram doutrinados no mês de dezembro? Quantas angústias estão sendo sanadas nesta data simbólica? Por isso que eu retrato os 40 dias. 25 dias mais 15 dias de reflexão, de mudança, de solstício, de midras, porque todos nós obtemos o sucesso material, nós pedimos isso, nós queremos atrair isso. Só que a nossa pequenez e a nossa vacilação é tão grande que nós, às vezes, ficamos com raiva com o sucesso do outro, esquecemos que às vezes estamos passando
por sucessos morais e espirituais impagáveis. Grandes vitórias você está passando individualmente. Eu não vou me estender, mas o raciocínio é esse. Vou perguntar mais alguma Quem coisa. quiser mais alguma pergunta? O Kardec teve 14 anos para fazer essa doutrina. É claro, ele não podia, todos os outros detalhes, vamos dizer, em volta, tudo isso nós temos depois, a própria história depois veio contando, mas o principal ele se ateve, né? Trouxe todo o Espiritismo nos trouxe a Bíblia, evidenciando todos aqueles pontos que havia dúvida. A própria França mesmo, eles não acreditavam muito. Tanto é que isso veio entre os ricos, as Época pessoas, de Napoleão, poxa. as pessoas Guerra atrás de intelectualizadas, guerra. né? As pessoas intelectualizadas que receberam, começaram a estudar. Então, através deles, podia dar essa luz, porque o povo mais pobre nem tem capacidade de absorver todas essas informações que o Kardec trouxe na época. Mas a coisa teve seu momento certo. Tudo acontece na hora certa. Sim. Eu gostaria também de lembrá-los, né, que os grandes trabalhos desta casa, na sua existência, que fez o aniversário ontem, dia 19, os grandes trabalhos desta casa foi em viagens para Uberaba, Sacramento e Araxá. Grandes excursões. Grandes, porque as pessoas se tornaram grandes trabalhadoras. Foi grande. 2 ônibus leito. Quantas edições nós viajamos e começamos a fazer a viagem na metade do ano. E nós arrecadávamos quase 1,5 toneladas, 2 toneladas de mantimento, roupa, comida, material cirúrgico, esparadrapo, fralda. Por quê? Porque nós começamos a ter um sentido, um ritual. É o rito de... não é ritual, porque a doutrina não se baseia em ritos, mas era assim, um bom hábito de trabalhar em prol de algo, de uma finalidade. E essa finalidade divulgou a doutrina. E essa doutrina faz todo o kardecista ser o símbolo de alguém muito generoso. Quando se fala para pastores, padres, ateus, tem sempre a relação com o trabalho beneficente. Né? E eu queria avisá-los que no dia 22 de setembro de 2001, no grupo Espírita da Prece, a Casa do Caminho estava lá, presenteada pelo Espírito Maria Dolores, quando esta casa e mais 19 casas entregaram os seus mantimentos, os seus trabalhinhos, com muito amor, fralda, doações para Recanto da Prece, entre outros. E aí o Espírito de Maria Dolores presenteou a Casa do Caminho e mais as 19 casas que estavam lá com esta frase: Natal, estamos em tempos suaves, porque o próprio tempo nos conduz, pois em breve dias nós teremos a alegria sagrada da presença de Jesus, não só em nossos lares, não só nos nossos trabalhos, mas presentes na natalidade, no nascimento em nossos corações, que é o mais importante para que a obra se tome uma voltosa e substanciosa produção caritativa. Precisa de pessoas motivadas com Jesus. Muita paz a todos. Muito obrigado, Wagner. Eu vou te convidar. Então agora, aproveitando a época, vamos fazer uma vibração rápida, que depois eu vou convidar o Wagner para ele ler a prece de Cáritas para nós, bem rápido, tá bom? Então vamos cerrando nossos olhos e vamos doar o que temos de melhor dentro de nós, em formas de vibrações. Vamos doar essa vibração a todos os necessitados, aqueles irmãos que estejam acamados, doentes,
esteja precisando de uma cirurgia, ou que esteja com muita dor, que essa vibração chegue até esse irmão e seja um bálsamo para a sua melhora, o seu conforto. Vamos também vibrar por todos os irmãos que estão jogados na rua, dependentes de droga, e principalmente para a nossa juventude, que infelizmente tem um número muito grande envolvido nesse meio das drogas. Então vamos vibrar intensamente para esses irmãos. Vamos vibrar pelas casas que propagam o Evangelho de Cristo, para que cada vez mais se prolifere. E por todos aqueles que estão dispostos a trabalhar em nome de Cristo, para propagar o seu Evangelho, o Evangelho do amor. Vamos vibrar pelos trabalhos dessa casa, principalmente por todos os trabalhadores, colaboradores e frequentadores. A casa do caminho que nos acolhe com tanto amor. Vamos vibrar por nossos familiares e por todos aqueles que convivemos. Que assim seja, graças a Deus. Agora eu vou convidar o Wagner para ele fazer a prece de Caritas. É uma prece muito bonita. Ele sabe. Então, neste momento, em forma de presente, aos 14 anos que esta casa completou no dia 19 de dezembro, por toda a espiritualidade que está presente, pela emoção que nos toca o coração e os pensamentos, ao lembrarmos do início desta casa, aos trabalhos, às viagens, a quantas famílias foram consoladas. Direcionamos toda a nossa energia caritativa, amorosa, a todos os mentores que nos sustenta, nós, espíritos ainda inferiores, e ainda não sabedores de todos os exemplos de Jesus, mas que possamos crescer na luz do discernimento, na luz da sabedoria. E que esta prece de Caritas, isto é caridade. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força para aqueles que passam pela aprovação, dai a luz para aqueles que procuram a verdade, pondo no coração dos homens e das mulheres a compaixão e a caridade. Pai, dai aos viajores a estrela guia, aos aflitos a consolação, aos doentes o repouso. Pai, dai aos culpados o arrependimento, às crianças o guia e aos órfãos o Pai. Senhor, permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé, porque um raio, uma faísca do vosso amor pode abraçar a terra. Deixai-nos beber nestas fontes bondosas, fecundas e infinitas, e todas as lágrimas secarão. Todas as dores irão se acalmar, porque um só pensamento, um só coração subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés, sobre a montanha, nós te esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecermos a vossa misericórdia. Pai, dai-nos a força para ajudarmos ao progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos, Pai, a simplicidade, assim como a humildade, que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa imagem. E que esta prece, essa palestra, esta pequena conversa possa cativar os corações mais endurecidos e que se tornem um dia abelhinhas de Jesus, trabalhadores da última hora, que sejam envolvidos e nascidos com Jesus no coração e a coragem nas ações e na providência divina.
Que assim seja, graças a Deus.